Olá. A ideia de adotar o chamado distritão como alternativa ao sistema eleitoral proporcional em vigor no Brasil já foi rejeitada 2 vezes, 2015 e 2017. Mas a ideia pode voltar a ser debatida. É o que pretende o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que eu recebo nessa edição do Câmara Debate. Conosco também o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Giovanni Cherini, eu começo pelo senhor, exatamente com o tema da minha abertura. Por que voltar a esse debate? O chamado distritão, ele não existe em nenhuma democracia que possa ser considerada uma referência a ser seguida. Por que, na sua opinião, o senhor que está recolhendo assinaturas para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, por que ele seria adequado ao Brasil? Bom, Maristela, é um prazer nós estarmos aí na nossa TV, na TV Câmara, junto com este guerreiro deputado Daniel Almeida. E esse debate é um debate muito importante e, na minha avaliação, a última eleição foi muito ruim, principalmente para as pequenas partes. O que foi bom, a última eleição de vereador, foi para os grandes partidos, que têm como fazer grandes nominatas. E a crítica que eu faço sempre é que, nesse processo eleitoral que está aí, em torno de 30 deputados federais só se elegeram pelos seus votos. Os demais tiveram que, através da coligação, através de outros suplentes, que muitas vezes são esquecidos e que ajudam a eleger o parlamentar, eles ajudaram, portanto, fazer o mandato parlamentar. E esses suplentes sequer existem depois da eleição. Então, eu vejo que o eleitor não entende. E se eu perguntar para qualquer cidadão na rua hoje, como é que funciona para achar uma cadeira, ou para chegar a uma cadeira de um deputado ou de um vereador, duvido que alguém saiba, porque o cálculo é tão complicado, e nós descomplicaria isso votando o eleitor, sabendo que o candidato dele, sendo mais votado, entre aqueles que vão ter cadeira na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, estarão eleitos. Ou seja, é fácil de você entender esse cálculo. Aí você diz assim, mas isso não é democracia é o voto, né? Democracia é o voto. É normal que o cidadão vote num vereador, num deputado, ele faça 100 mil votos e não entre o candidato dele e entre outro com 15 mil votos. Ou até vereadores na última eleição que ficaram em terceiro lugar e não se elegeram vereador. Terceiro lugar de 9 vereadores e ficou fora, porque não tinha outros candidatos que lhe ajudassem para ele eleger. Se um vereador fizer 1000 votos, o outro fizer 1001, o de 1001 entra e o de 1000 fica fora, mas só que ele se elegeu com 2100 votos. É democracia isso? É a valorização do voto? Eu acho que nós temos que discutir esta possibilidade. Do jeito que está, eu acho muito ruim, nós vamos ficar novamente com 2 partidos no Brasil só, né? Vamos voltar ao tempo do MDB e Arena. Não. Muito obrigada, deputado Daniel Almeida. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. O deputado Giovanni Cherini traz para o nosso debate um processo de mudança que estreou na eleição para vereadores, que deve e que está previsto começar para a Câmara dos Deputados, que é uma eleição proporcional sem coligações, né? Foi a primeira experiência agora, e a ideia, quando isso foi feito, lá atrás do debate, era em torno de diminuir o número de partidos que existe no parlamento brasileiro. E aí, mais uma vez, eu volto para a experiência internacional. Em nenhum parlamento do mundo existem 25, eventualmente 30 legendas funcionando ao mesmo tempo. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o distritão. Maristela, te cumprimentar meu colega de conversa, de debate, o Giovanni, ativo parlamentar. Eu concordo em alguma coisa com ele a respeito do sistema atual, que não demonstrou
os resultados que se esperava. Foi a primeira experiência de acabar com as coligações e cada partido ter que formar a sua chapa. Isso, combinado com o financiamento público de campanha, deu muito problema para compor chapas, para o eleitor compreender e para definir as cadeiras de vereadores. E isso leva a que os deputados, o Congresso Nacional, verifique a possibilidade de fazer mudanças. Agora, o distritão me parece ser o pior dos caminhos. Acabar com a eleição proporcional e diminuir, fragilizar o papel dos partidos políticos não aconteceu como solução em lugar nenhum do mundo. A democracia pressupõe a existência de partidos. Não se organizou politicamente nenhuma sociedade, nenhum governo, nenhum modelo político sem os partidos. E se não tem partido, nós vamos ter muito mais dificuldade de compor projetos, ideias, programas. Além do mais, a necessidade de, no parlamento, ter a representação da sociedade, as minorias estarem representadas. No caso do distritão, dispensa-se na prática os partidos políticos, fragmenta o ambiente de ideias, ou seja, cada eleito vai para lá representando a si próprio, sem compromisso com as ideias. Vai ficar muito mais difícil você compor maiorias, vai ficar muito mais difícil de governar, não é? Então, eu acho que esse não é um bom modelo, não vai ajudar a diminuir a fragmentação e não vai ajudar a garantir uma governabilidade maior. E vai eliminar as minorias, as correntes políticas de perfil temático, quem defende a questão ambiental, quem defende a questão da educação, quem defende a questão da saúde, quem defende a luta antirracista, enfim, todas essas chamadas minorias, elas vão ficar com muita dificuldade de ter representação no parlamento. Eu acho que isso fere a democracia. Obrigada, deputado. Deputado Giovanni Cherini, em relação a dois pontos que o deputado Daniel Almeida traz para o nosso debate, ele falou primeiro na questão do enfraquecimento dos partidos políticos. O distritão, ele traria para a Câmara dos Deputados e, por consequência, para as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, um raciocínio semelhante ao que acontece no Senado Federal quando há a eleição de dois senadores. O Supremo decidiu lá atrás que os senadores são, entre aspas, donos do seu mandato. Então, um senador, diferente do que acontece com o deputado federal, ele pode sair do partido dele quando ele quiser. E o argumento usado pelo Supremo, o raciocínio usado pelo Supremo é que é um voto majoritário e que ele, teoricamente, não estaria se aproveitando de votos dados ao partido dele, como acontece na Câmara dos Deputados. E aí, isso enfraquece os partidos. O senhor acha que não enfraquece os partidos, ou o senhor acha que isso não seria um problema para a democracia? E o segundo ponto que eu queria ouvir em relação à representação das minorias, que num voto distritão talvez sejam menos representadas ou subrepresentadas. Bom, primeiro, nós temos hoje no mundo em torno de 152 países que o voto é em lista. Então, se é para seguir o que os outros países fazem, nós deveríamos estar votando para escolher os candidatos em lista, que fortaleceriam os partidos. Tanto um quanto o outro têm os mesmos problemas partidários, tanto o distritão quanto o voto proporcional. Nós poderíamos colocar, por exemplo, que em 4 anos a pessoa não pode mudar de partido. Só que mesmo que nós tenhamos hoje uma janela em março, muita gente muda de partido, até porque eu acho o seguinte, do jeito que é o processo hoje, cada um, infelizmente, faz o seu mandato. Eu não precisava estar discutindo esse assunto, até porque eu fiz quase que um mandato no Rio Grande do Sul, fui terceiro mais votado, então eu não estou pensando para mim. Na verdade, hoje eu acho muito terrível, Daniel e Maristela, que os partidos agora, de agora em diante, virem verdadeiros caças-candidatos. Os partidos agora viram caça-candidato.
tem que oferecer fundo partidário, tem que sair nas igrejas, tem que sair nos meios de comunicação, buscar pessoas que tenham votos para concorrer. Qual a identidade partidária que essas pessoas têm? E na Câmara tem algumas exceções. Por exemplo, o partido do Daniel Almeida é um partido ideológico, então tem quadros, forma quadros, tem militância, né? Mas a grande maioria dos partidos que nós temos hoje na Câmara, eles são fruto dessa formação, da formação de buscar candidatos, infelizmente, a qualquer preço. Então, você vai ter que arrumar, no meu caso, 70 candidatos a deputado estadual, 45 candidatos a deputado federal e oferecer recursos e ainda toda uma estrutura para que cada um possa concorrer. A questão das minorias, elas estarão representadas dentro dos partidos pela sua militância. Os partidos não vão precisar caçar candidatos. O partido não vai precisar oferecer isso ou aquilo para o candidato que está lá num outro setor, que é líder lá de um outro setor, e você tem que botar ele para dentro do partido para ele concorrer. Esse sistema que está aí está falido. Esse sistema que está aí não serve. Agora, claro, eu estou propondo o distritão, né? Mas nós perdemos a outra vez por 8 votos só. Perdemos por 8 votos. Já estariam experimentando. Poderíamos ter experimentado para vereador, né? Agora, a realidade é o seguinte, nós vamos voltar novamente a MDB e Arena. Muitos partidos realmente vão desaparecer. Então, desaparecendo os partidos, não desaparecem as minorias? Os partidos pequenos não são os que elegem mais as pessoas da minoria? Então, é exatamente ao contrário, porque aí você vai botar poucos candidatos, vai poder colocar os recursos para esses candidatos e a renovação vai acontecer novamente igual tem acontecido. Essa é a minha opinião. Deputado Daniel Almeida, o senhor concorda com que desaparecer os partidos políticos, desaparecem as minorias e que os partidos vão se tornar caça-candidatos? Estela, é verdade que os partidos políticos no nosso país são frágeis e tem muitas mudanças, não tem uma estrutura com relação permanente com a sociedade. Nós precisamos evoluir nessa direção. O partido político não pode existir apenas para disputar eleições. Tem que ser uma instituição política, uma organização política que tenha programa, que debata o programa com a sociedade, que formule teses, que mobilize pessoas, que leve inspiração e esperança pelas ideias que defende. E, a partir disso, você agrega pessoas em torno dessas ideias e desse programa. O PCdoB procura ser isso, não é fácil, porque há efetivamente um certo desprezo pelo debate programático, pelo debate de ideias. Mas esse é um esforço que não pode ser abandonado. Nós temos que persistir nessa direção. Se nós fizermos isso, quando chegar na hora da eleição, não há necessidade de ficar caçando o candidato. Naturalmente, as pessoas que estão na militância, que têm identidade com aquelas ideias, vão se apresentar para serem as candidaturas. O distritão vai acontecer o seguinte, o candidato é que vai buscar um partido. Ele não tem nenhuma preocupação de qual é o partido que ele esteja. Pode ser um partido grande, pode ser um partido pequeno, qualquer um. Se ele tiver condições de se apresentar e estiver entre os mais votados, ele está eleito. Então, você vai inverter a coisa. Ao invés de você agora ter um programa e correr atrás para atrair pessoas identificadas com este programa para serem candidatos, vai ser o contrário. O candidato é que vai buscar qualquer partido para se eleger sem qualquer compromisso, sem qualquer, vamos dizer assim, identidade programática. Isso seria uma coisa destrutiva. Deputado, para a gente encerrar o programa, eu quero ouvir em relação a um ponto, e aí eu encerro com o deputado Scherin, é o seguinte, do ponto de vista da renovação política. Nós estamos aqui na TV Câmara, nós temos dois parlamentares que estão aqui sendo expostos, estão expondo o seu trabalho para os cidadãos, para os eleitores, como deve ser, um trabalho de prestação de contas, inclusive, mas o modelo do distritão, ele não favorece
as pessoas que já têm mais exposição em detrimento da renovação política e não favorece, por exemplo, grandes nomes da comunicação, pastores, padres, pessoas da igreja que têm acesso a um grande número de pessoas? Hoje já é assim. Hoje, muitos candidatos que querem concorrer a deputado, eles já estão aí tentando ver qual o partido que tem mais condições para ele se eleger. Na última eleição de vereador, na última hora, muitos candidatos migraram para os partidos grandes porque eles sentiram que era a forma que tinha para poder se eleger. Então, nós tivemos uma renovação muito grande na última eleição da Câmara, porque nós tivemos um fenômeno. Tá? Qual o próximo fenômeno? Então, a renovação depende de uma série de coisas. É óbvio que as pessoas que estão na militância são essas pessoas que deveriam ou entrar ou continuar na política, porque muitas pessoas que entram de fora não têm vivência, né, política, e aí leva muito tempo, muitas vezes, para poder entrar nesse processo político que eu falo, trabalhando com honestidade, trabalhando com seriedade, porque nem sempre dizer que a renovação significa a renovação nos métodos políticos. Muitas vezes a renovação significa que os métodos continuam sempre os mesmos. O que eu estou imaginando, eu imagino assim, não só discutir o distritão, como também caminhar para uma discussão do parlamentarismo. Eu sou parlamentarista de carteirinha. Só que eu não... Isso é outro Câmara Debate, senão não encerra o programa. Eu só queria dizer isso, que na realidade não precisamos encontrar, Daniel, um caminho que seja positivo para a sociedade e que a gente possa fazer valer aquele princípio, a voz do povo, a voz de Deus, aonde está o voto do povo, estarão as decisões que nós precisamos tomar em função do nosso eleitor. Deputado Daniel Almeida, a questão da representatividade, da renovação na política, o senhor acha que o distritão favorece ou dificulta ou prejudica a renovação na política? Sem dúvida nenhuma, ela inibe a renovação política. Quem já tem um mandato e com o modelo de distribuição de recursos que estava posto hoje e com o papel que o parlamentar exerce perante as bases na relação com os prefeitos, etc., a renovação política vai ficar muito, mas muito difícil. E a renovação política pode vir exatamente de personagem, de personalidade da TV, do esporte, etc., que pode vir para o parlamento, mas terá que vir buscando se adaptar à circunstância da disputa política. Não pode estar ali apenas pela visibilidade que adquiriu um outro setor. A renovação sem programa, sem estar contido em torno de ideias, pode significar frustração do eleitor que apostou nesse tipo de renovação. Não renova os métodos, como disse aí o Chirino. Claro que eu acho que, como ele disse também, nós precisávamos aí um outro debate, pensar numa reestruturação política no nosso país. Nesse aspecto eu concordo com ele, eu também sou parlamentarista e sou adepto da lista pré-ordenada, da lista fechada, que é o que mais deu resultado positivo no mundo inteiro. Mas aí um outro debate a gente pode fazer depois. Isso, e aí quando a gente for debater parlamentarismo, os dois não vão estar na mesa comigo, porque afinal de contas têm a mesma opinião. Deputado Daniel Almeida, muito obrigada. Deputado Giovanni Cherini, muitíssimo obrigada também pela participação no Câmara Debate. Nós debatemos nesse programa o sistema eleitoral majoritário para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, o chamado distritão. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.